pessoal, hoje eu vou falar sobre Vênus. Eu vou falar um pouquinho sobre esse planeta e um pouquinho dos mitos por trás de Vênus. E quando a gente começa a falar de Vênus, a gente não pode esquecer que a gente tem que falar da Afrodite, né? Afrodite, seus amores e várias outras questões que estão enlaçadas nesse arquétipo, né? Da mulher sedutora, enfim. E quando a gente começa a falar um pouquinho de Vênus e de Afrodite, a gente tem que lembrar que a Vênus, ela tem esse poder de atração, né? Na astrologia, é um planeta benéfico e que vai falar sempre sobre essa relação com prazer, com a beleza, com esse senso estético, senso de sentidos. E, bom, então quando a gente vai falar sobre o mito, né, que está por trás dessa história aí, nós temos a nossa querida Afrodite na mitologia, né, que é uma deusa terror. E por que ela complementa o Marte, né? Ele é o deus da guerra e a gente sabe que dentro dos princípios masculinos, né? Tudo aquilo que precisa para complementar é o que? O feminino. E como ele é todo aquele pra frente, tem a relação com desejo, tem aquela relação com a necessidade de conquistar, né? A Afrodite, ela tem um pouquinho disso também, né? Vênus também. E nesse ponto, eles são bem parecidos, se você parar pra pensar assim. Então, mas assim, quando a gente volta pro mito, agora vamos voltar um pouquinho pro mito. A Vênus, quando a gente vai falar assim, mas de onde que surgiu isso, né? Existem alguns mitos primordiais sobre a origem dela. Né? O primeiro mito é a Vênus urânica, a Afrodite urânica que a gente fala, que é quando ela... O que acontece? No início de tudo, né, tínhamos lá Gaia e Uranus, né? Eram titãs, na verdade titãs não, eles eram deuses iniciais primordiais que vão dar origem aos titãs, que são filhos deles, mas toda vez que a Gaia tentava ter filhos, o Urano não deixava os filhos nascerem. E um desses filhos, né, que é o Crono, senhor do tempo, a mãe Gaia dá para ele uma foice e um ceifador, né, e quando enfim, ela dá a foice, o ceifador para ele e fala pra ele, isso é pra você se defender do seu pai, né? E ele enfrenta o pai, enfim, e acaba castrando o pai. Nisso, quando Crono corta o falo do seu pai, Urano, né? Conta-se que esse falo caiu no mar. E das espumas do esperma de Urano, surgiu uma bela moça, uma bela deusa chamada Afrodite. E é muito interessante essa compreensão desse mito, porque ele fala até um pouco assim bastante sobre essa relação da união e da harmonia, quer dizer, num âmbito e fala um pouco de polaridade também, né? Um âmbito em que havia um conflito, né, dentro dessa família, mesmo que seja um mito, surge alguém que vai ter o poder de unificar tudo, que é Afrodite. O segundo mito, né, que a gente fala que é a Afrodite pandêmica, é a Afrodite considerada vulgar, né? É esse lado que a gente tem de sempre olhar para aquilo que é do corpo, que é da sensualidade, que não tem a ver com sexualidade. Sensualidade tem a ver com prazer, com essa necessidade de se sentir bem, né? Principalmente consigo mesmo, é trabalhar essa Venusinha dentro da gente. E essa Afrodite mais assim, considerada vulgar, né?
que não tem muitos pudores, ela tem existe esse entendimento, né? Talvez por conta das histórias da Afrodite, né? Ela tem umas histórias bem, como é que eu posso dizer? A Afrodite, ela é uma deusa que ela precisa ser fertilizada, né? Ela nasceu para isso. E não é só isso, né? Ela tem todo aquele poder de atração. Ela faz o que ela quer, ela tá sempre onde ela gosta. E assim, existem coisas muito boas em explorar todos esses prazeres, mas também existem algumas coisas muito ruins quando a gente fica só focado nisso, né? Tem muitas histórias, muitos mitos por trás da história da Afrodite que vai contar pra gente muito essas dinâmicas. Nossa, isso aqui dá muito certo. Nossa, isso aqui dá muito errado. E assim, a Afrodite, ela teve milhares de amantes e romances. A começar, quando eu estava começando no início falando do Ares dela, antes dela ter um caso, né, um namoro, enfim, um affair, uma ficada com ele, ela era esposa do irmão dele, o Hefestos. E aí é muito interessante quando a gente percebe esse triângulo amoroso, porque é um triângulo amoroso. Ambos irmãos precisam dela, né? O Hefesto, o que ele é? Ele é o gênio, o artesão. Vocês lembram quando eu falei na outra live sobre Marte, né? Que eu falei que Marte, ele é o filho da Hera, ele ele vai, ele faz, ele não pensa. Em contrapartida do irmão dele, né? Não é um cara lá muito bonito, não é nada atrativo, ele é manco, mas ele é um gênio e o cara é artesão. E quem é a grande musa inspiradora dele é a esposa dele, Afrodite, né? E quando a Afrodite conhece o Ares, né, ele tem tudo aquilo que ela também tem, né, dessa questão do desejo, da conquista, mas eles se apaixonam, eles viram amantes e se complementam, né? O Ares, ele acaba encontrando na Afrodite coisas que ele vê que ele tem e ela a mesma coisa, né? Vê coisas que ele também tem e nela. E então, o que acontece? Ele vive nesse triângulo amoroso. E é muito engraçado na história, porque quando o Hefesto pega os dois juntos, ele, coitado, ele, né, fica com aquela cara no chão, passar vergonha, né? Peguei a minha esposa com meu irmão. Mas, enfim, e a história deles é assim, né? Ao mesmo tempo que ela era uma mulher que ela estava com um e tinha uma relação com um, ela também estava com outro, tinha uma outra relação com outro, e era uma mulher assim, uma deusa, né, uma mulher. Mas é muito interessante porque esses arquétipos, eles têm umas certas frequências que podem acontecer na vida de muitas pessoas. Não é diferente, né, do que pode acontecer. E além desses irmãos, né, dos filhos de Hera, que detesta ela, né, convenhamos, porque a Hera, ela tem essa dificuldade em trabalhar essa questão do prazer nela, né, ela não tem essa questão de, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu gosto, não, a Hera não tem muito isso, e quem tem é a Afrodite, e elas meio que brigam, né, inclusive na Guerra de Troia, né, quando a Hera e a Atena e a Afrodite aparecem com o pomo de ouro pro Ares, ele escolhe quem? A Afrodite, né? Porque a Afrodite promete a ele o amor da mulher mais bela da Terra, a mortal mais bela, que é a Helena, e enfim, isso causa toda aquela guerra de Troia, que é muito interessante nessa história, e aí a gente pode falar aqui um pouquinho da Vênus para os homens. O Paris, ele era um jovem, né? Que quando ele nasce, vou contar um pouquinho da história da Guerra de Troia, bem no início. Quando ele nasce, E o que acontece? Ele era filho dos reis lá de Troia. Só que, quando ele nasce, o oráculo diz à família que ele destruiria, né, o reino. Então,
aquele bebezinho, né? O rei pega e bota ele numas cavernas lá, e ele é criado com os pastores, enfim, ele vira um pastor de ovelhinhas. E aí, quando ele fica adulto, né, acontece uma festa no Olimpo, que tinham que escolher lá, enfim, quem era a deusa que ia ganhar o pomo de ouro. Então, como ficam na dúvida lá nas escolhas de quem seria a deusa, se seria a Atena, Hera ou Afrodite, então escolhem esse rapaz que estava perdido nessa caverna, que já era um pastor de ovelhas, para ele decidir quem ia ganhar, né? Depois desse empate entre elas. E quando ele vem, né, as deusas oferecem a ele o que ele poderia ganhar se ele escolhesse elas, né? Uma eleição. A Hera oferece que ele seria um homem muito poderoso no mundo. Ela oferece o mundo a ele. A Atena diria que ele seria um homem extremamente inteligente, estrategista, poderia ser um excelente guerreiro. E a Afrodite promete o quê? O amor da mais bela mortal do mundo, que naquela época era quem? Helena, rainha de Esparta, essa mesma. Enfim. E quem que ele escolhe, né? Por que vocês acham que aconteceu a guerra, né? Então, enfim, olha aí as confusões de Afrodite. E tem outras histórias também. Outra coisa muito legal nela também é que, como eu falei, né, ela precisa ser fertilizada. E como ela teve vários casos, ela também teve vários filhos, né? Um dos filhos dela mais famoso que a gente conhece, né? Inclusive existem algumas histórias sobre diferentes mitos do nascimento dele, que é o nosso safadinho do Eros. Que inclusive tem a história dele, Eros Psique, é um mito muito bacana, que conta sobre essa humanização da Afrodite, né? Ela é uma deusa que, em alguns aspectos, ela precisa estar sempre humanizada. E tem muitas histórias em que isso acaba acontecendo com ela. A história do Eros da Psique é uma dessas. A outra história é a história da Eos, que era a irmã do Hélio. Lembra que eu tinha falado na live do Sol? O titã que dava volta no Sol com a sua carruagem. Então, a irmã dele também tem um atrito com a Afrodite. Por quê? Porque a Afrodite pegou ela com Ares. E aí ferrou, né? Ela fez a bichinha comer o pão que o diabo amassou. Mas, né, e ao longo de todas essas historinhas, cada uma dessas personagens em que a Afrodite se mete são espécies e tentativas de humanização dela, né? É onde toda essa dinâmica de atração, de harmonia, de união, de poder, é onde a Afrodite surge justamente para trazer esse olhar, né? Trazer essa visão, essa perspectiva. E quando a gente traz isso para a astrologia, é muito interessante, né? Que a gente vê essa dinâmica da Vênus nos nossos mapinhas bem relacionadas com essa nossa questão de união, de interesses, de prazer, principalmente. A Vênus, ela sempre vai falar pra gente como que a gente sente prazer e gosta de situações, né? Onde a gente tem vontade de se sentir bem, né? E a Vênus, ela sempre vai falar isso pra gente. Existem alguns aspectos para Vênus que não são muito bacanas, né? Mas assim, quando a gente tem essa compreensão, a gente passa a entender o que é que tá faltando ali, o que dá para amenizar, o que dá pra gente, né, trabalhar e compreender. E a Vênus, ela tem essa coisa bacana, né? Pode ser que não esteja nada assim tão bom, mas por ela ser um planeta benéfico, ela tem essa capacidade de ajudar a gente a ter a criar um prazer, né? Uma relação de bem-estar,
podemos dizer assim, e em alguma situação, momento, enfim, que seja na nossa vida. E como eu falei, ao passo que Marte, né, tem aquela questão de ir, né, de seguir, ir em frente, trabalhar essa questão da agressividade, isso é uma coisa que na Vênus é bem diferente, né? A canalização dessa agressividade é bem diferente, embora ela também possa ser bem agressiva. Mas a partir do momento, né, quando a gente usa um conceito assim de guerra, né, de conflito, a partir do momento em que não há como criar um conflito além, é porque Vênus deve estar fazendo um trabalho aí, deve estar criando uma harmonia, né? Toda essa capacidade de se unir a outra pessoa, de ter harmonia nas relações, né? Que inclusive é uma das filhas de Vênus e Marte, de Áries e Afrodite. É uma das filhas dessa relação que eles têm, se chama harmonia, né? Que é justamente esse equilíbrio entre o pai marcial, né? E acaba tendo uma filha que tem tudo aquilo ali que ele precisa, né? Na ânima dele, que é essa questão da boa convivência, que é uma coisa que quem traz pra gente é a Afrodite, né? Ela que fertiliza isso. O que mais que eu posso falar de Afrodite? Sim, a questão da sensualidade também, né? A sensualidade, ela não tem a ver com a sexualidade. Quando eu falei sobre essa questão da Vênus, mostrar pra gente essa questão do prazer, tem a ver com isso. Sensualidade é você sentir prazer. Qualquer espécie de prazer que você possa vir a sentir, isso é ser sensual, né? Sim, você quer ser uma pessoa sensual usando lingerie, tirando fotos sensuais. Ok, você é sensual pra você. Se você é pra alguém, isso aí é com uma pessoa, não com você. Mas se você tá fazendo algo que te dá prazer, isso é você ser sensual. Não é você simplesmente fazer algo por fazer, né? Se não te dá prazer, não há sensualidade. E isso são coisas que a Vênus traz pra gente, né? Todo esse senso estético, um senso de sentidos mesmo, né? De música, apreciar, ver, sentir, saborear, né? Aromas, enfim. Todo esse prazer sensorial, isso é uma coisa menos. E então é isso. Se vocês ficarem com alguma dúvida, podem mandar perguntas aqui e a live vai ficar salva aqui, ok? Sexta que vem vai ter um outro planeta. Ao longo da semana eu vou colocando coisas no feed e fiquem ligados aí pra ver mais novidades.